Quantas vezes você precisa recomeçar? Quantas vezes você já precisou recomeçar? Quantas vezes você teve medo de recomeçar? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre recomeços. Eu estava fazendo uma série de coisas e eu senti um desejo ardente no meu coração de falar sobre recomeço. Recomeço porque tem acontecido algumas coisas na minha vida que as pessoas têm me procurado para falar sobre recomeços. E aí eu falei, uau, quantas vezes nós precisamos recomeçar? Quantas vezes nós queremos um fim em alguma situação, mas a gente permanece nessa situação, gente, seja ela física, emocional, espiritual, de relacionamento, financeiro, em todas as áreas da vida da gente. E a gente permanece do jeito que tá, porque a gente já conhece. A gente permanece do jeito que tá, porque é uma dor, mas é uma dor que você já conhece. É uma dor conhecida. Mas será que é isso mesmo? E por que muitas vezes é mais fácil a gente começar? Porque sabe o que acontece com o começo? Você ainda não sabe o que é. Você tem medo. Você tem medo. Você não sabe como vai ser, você não sabe o que te espera, mas você ainda não tem aquela experiência daquilo. Então o começo ele é não mais fácil, mas ele é mais fácil do que o recomeço. Porque quando a gente fala em recomeço, é começar de novo. Quando a gente fala em retrabalho, é iniciar o novo trabalho, iniciar o trabalho de novo. Assim, gente, como até vou fazer um parênteses, tá? Como reclamar é você clamar de novo. O que você está escolhendo para sua vida? O que você quer para sua vida? Esses dias eu tive uma amiga que me ligou e aí ela falou assim: olha, eu tô com muito medo de recomeçar. Eu tô com medo de recomeçar porque era uma situação profissional. Então, quando você tá numa situação em que você teve uma postura, você teve uma evolução, você teve um crescimento dentro daquilo que você acredita como sendo seu, que você acredita como sendo a sua verdade, é muito difícil você olhar para trás e falar, putz, eu vou ter que começar de novo. Porque a gente vive numa ilusão, e eu me coloco nessa, tá, gente? Às vezes a gente vive numa ilusão de que o que é estável é bom. A estabilidade tá ok. Eu preciso de um trabalho porque eu vou ser estável. Primeiro que trabalho já não existe mais isso. Antigamente, as pessoas entravam numa empresa e ficavam desde os 18 anos até se aposentar, até 65 anos. Hoje não é mais. Então nós vivemos um eterno recomeço. Pode acontecer? Pode. Eu acho que assim, né, cada um com a sua questão profissional, com os seus objetivos, com a sua vida, com as suas necessidades e tá tudo bem. Mas não é isso que nós vemos acontecendo agora. Se não é isso aliás, se não é isso que vemos agora, por que não estar preparados para o recomeço? Mas você sabe o que acontece? É, quando a gente vai recomeçar, a gente pensa o quê? Eu já sei tudo. Vamos pensar na questão profissional, tá? Depois a gente vai falar de outras áreas ainda. Mas na questão profissional, para você recomeçar, você fala assim: eu já sei tudo, eu já sei, eu já estudei, eu já fiz, eu já aconteci, eu já realizei projetos, eu tenho os melhores indicadores, eu tenho os melhores resultados. Mas o que você precisa pensar? Quando você vai, vamos colocar ali, colocar na minha área que eu sou de RH. Então, você está como gerente de RH em uma empresa e você vai para gerente de RH em outra empresa. A função, teoricamente, é a mesma função, mas você vai recomeçar.
E aí você traz as suas verdades. Mas aonde você está chegando também tem as verdades. Porque existe o recomeço para você e existe o recomeço para a empresa. Ambos estão recomeçando. Se você está saindo, você está deixando o que você trabalhou para trás e a empresa deixou alguma situação para trás. Seja um funcionário que ela demitiu, seja um departamento que não existia, agora precisa existir, seja porque alguém subiu de cargo, não sei, por qualquer que seja o motivo. Ambos estão recomeçando. O que acontece nessa situação? Cada um traz a sua história, cada um traz a sua bagagem, mas traz a sua bagagem, a sua história para algo novo. Olha que interessante. Você vai começar, mas por que recomeçar? Por que começar de novo? Porque você já estava em uma empresa, a empresa já existia antes de você. E aí o que acontece? Vocês recomeçam juntos. Eu gosto de fazer uma analogia com a maratona. Quando a gente tem medo de recomeçar, a gente pensa numa maratona. O que acontece na maratona, tá, gente? Aliás, até antes de eu falar da maratona, eu vou te falar por que eu tô falando isso. Porque eu dei uma situação de recomeços numa mesma posição. Mas há situações em que o recomeço você precisa dar um passo para trás. E esse passo para trás, ele muitas vezes, aparentemente, ele é doloroso. Por quê? Eu estava numa função X, eu era diretor e agora como é que eu vou ser rebaixado? E aí as pessoas encontram dificuldade para se recolocar. Por quê? A ilusão para a empresa de que, não, se ele era diretor, ele não vai poder ser gerente, ele não pode ser supervisor. E há um preconceito com você. Por quê? Eu era diretor, eu tinha status, eu tinha minha vida, eu quero recomeçar a partir daqui. E não tá errado. Não tá errado. O que eu estou dizendo? Nós precisamos nos colocar numa posição de que eu preciso olhar e talvez precise dar um passo para trás, sim. E eu não estou dizendo que isso é obrigatório. Mas também não é obrigatório você continuar no mesmo lugar simplesmente por ego, simplesmente por status. Ah, sim, mas eu tenho toda a qualificação para isso. Eu já estudei, eu já fiz, eu já aconteci, eu blá, 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 uma série de coisas. Mas, em muitas situações, você perde por não olhar as infinitas possibilidades e dar um passinho, de repente, para trás. Nós buscamos sempre evolução, sempre evolução. Mas se precisar dar um passo para trás e olhar para tudo aquilo e ver o que precisa fazer, isso vai ser bacana. Porque o que acontece? Você vai recomeçar com a sua bagagem, com a sua experiência, com a sua vida, com seus estudos. E aí as pessoas se sentem mal por isso. Gente, as pessoas se sentem muito mal. Porque eu tô triste, eu estou humilhada, eu... Ponto. Não tem necessidade. Você vai recomeçar e talvez precise dar esse passinho para trás, mas você vai trazer a sua experiência também. Você vai trazer tudo aquilo que você já viveu, você vai trazer a sua história, você vai trazer a sua verdade, você vai trazer o seu estudo, você vai trazer as suas teorias, que muitas vezes elas precisam ser quebradas. E muitas vezes teve uma outra pessoa que me procurou e aí ele falou assim, não, mas eu não posso recomeçar assim, porque eu vou fazer muito mais coisas do que eu fazia. É o recomeço. E nós queremos que seja igual. Nós queremos que seja o mesmo. Nós queremos as mesmas pessoas ao nosso lado, nós queremos os mesmos, se for eu quero os mesmos benefícios, eu quero o mesmo valor, eu quero... Gente, e tá tudo bem? Porque a gente faz isso mesmo. Porque você já conhece aquilo. Eu já vivia com aquilo. Como é que eu vou Como é que eu vou viver menos com aquilo, menos com o que eu vivia?
Aí cabe a você recomeçar de uma forma diferente. Porque se você fala nas questões financeiras, quando alguém quebra, quebrei. Tinha dinheiro, tinha empresa, tinha carro, tinha imóveis e tinha bababá e tudo e quebrei. E agora? Como é que eu vou recomeçar? Se eu já sabia onde eu estava. Ou melhor, gente, nós achamos que sabemos onde estamos. E aí, o que você faz? Quebrei financeiramente. E aí a gente se limita e fala assim, olha, poxa, não dá para viver com menos que isso. E ninguém está dizendo para você viver com menos que isso. Mas você precisa recomeçar a partir disso. Se é zero que tem, recomeça com zero. O que eu faço para ter um? O que faço para ter dois? O que faço para ter três? E quando você vê, você recomeçou de uma forma melhor. Mas, qual que é o receio? A gente esquece de que as nossas experiências, elas servem para isso. Quando você vê uma criança andando, ela levantou, caiu. O que ela faz quando ela levanta de novo? Ela está recomeçando, porque ela está aprendendo. Então vamos lá. Porque ela podia falar assim, agora eu andei, agora eu caí, então eu não vou mais. Porque assim, eu já aprendi a andar. Então eu caí, agora eu não quero mais. O que eu vou fazer? Não, porque ela nem pensa nisso. Ela fala, nossa, se eu coloquei o dedinho ali, se eu comecei a andar, que eu já pensei em outra coisa, tá, gente? Minha cabeça vai indo. Se eu comecei a andar e eu pisei ali e não deu certo, opa, eu vou andar, mas agora eu não vou passar por ali. Esse é o recomeço. Recomeço é quando você usa aquilo que você já sabe para fazer algo novo de novo. Olha que louco isso! Algo novo de novo. Porque, embora seja novo, você já carrega a sua história. E aí eu vou falar qual que é a analogia que eu faço em relação ao recomeço. Eu gosto de pensar numa maratona. Você já viu como é que são os treinos para uma maratona? É diário, é alimentação, exercício físico. Não é só correr. É o exercício físico, é estratégia, é alimentação, são planos e traça e faz. E aí primeiro começa 1 quilômetro, 10 quilômetros, 21 quilômetros, 42 quilômetros. É óbvio que quando a gente só assiste, a gente pensa que é só a chegada. A gente pensa que é só a chegada. Esse venceu, esse foi segundo e esse não foi. Aquele cara que venceu, ele treinou, ele se alimentou, ele teve disciplina, ele teve dedicação, ele fez, ele aconteceu. E aí ele passou a faixa e cortou e We Are the Champions. Aconteceu. O que nós vemos como espectadores é só isso. O que ele vê na maratona dele é um trabalho árduo. Ele não acordou do dia para a noite, saiu correndo e fez 42 quilômetros. Ele não acordou do dia para a noite e simplesmente foi lá aguentar a respiração, treino respiratório e cortou a fita da vitória. Teve treino. Só que agora acabou a maratona. E o que faz para a próxima? Para a próxima maratona, sabe o que acontece? Ele vai saber. Isso eu tô te falando da pessoa que ganhou, mas vamos lá, tem as outras pessoas que estavam na corrida e não completaram os 42 quilômetros na mesma velocidade, na mesma situação. Completaram, mas completaram, tá? Eu vou até mudar. Vamos colocar lá o cara que ficou lá em quinto lugar, que daí não tem medalha, não tem prestígio. Fala o nome dele, pronto. Mas o que acontece? Esse cara vai recomeçar.
Ele vai usar o mesmo tênis nos 42 quilômetros? Talvez não, mas ele usa um tênis. Ele vai usar a mesma roupa que ele usou nessa maratona? Talvez não, mas ele precisa da roupa. Ele vai tomar a mesma quantidade de água que ele tomou durante o percurso? Talvez não, mas ele vai tomar água. Ele vai ter o mesmo tempo de corrida que ele teve do início ao fim da maratona? Talvez não, mas ele precisa pensar no tempo. Ele vai usar, porque os atletas usam o carboidrato, né, alguma coisa para poder, no meio do caminho, um isotônico, eu não sei todos os detalhes da maratona. Ele vai usar o mesmo? Talvez não, mas ele vai usar. O que eu quero dizer com isso, gente? Você concorda comigo que depois que ele finaliza essa corrida, depois que ele finaliza essa maratona, é óbvio que ele vai celebrar, ele vai curtir, ele vai descansar, ele vai se cansar. Não sei como ele vai celebrar isso. Que vai. Seja o primeiro, seja o quinto, né, gente? Porque tem gente que não chega. E aí, ele se prepara para a próxima. Quando ele está se preparando para a próxima, isso é um recomeço. Você notou que quando eu falei, ele usou a água, ele usou o uniforme ou a roupa, ele usou o tênis, ele usou a alimentação, o tempo. Tem o treinador. Tudo isso. E que talvez não sejam os mesmos. Mas ele vai usar a história dele para recomeçar. Ele vai usar aquele momento dele para recomeçar. Ele vai usar o que deu certo. E ele vai analisar o que deu errado. Porque talvez precise trocar. E o recomeço é isso. É isso. Pim! É demais. Por quê? Pensa no que deu certo. Se deu certo, faz de novo. Usa. Pensa no que deu errado. O que pode melhorar? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? Então, o recomeço é como uma viagem. Você vai para algum lugar. A gente falou da maratona. Agora vamos falar da viagem. Isso tudo para ficar mais fácil. E para te encorajar a recomeçar. Esse não é um vídeo motivacional. Porque agora eu motivei e tal. Mas é de reflexão de quantas vezes a gente recomeça na vida, de quantas vezes nós temos oportunidades e de quantas vezes nós perdemos por receio ou por achar que não pode recomeçar. Pensa nisso, tá? E eu tava falando da viagem, até me perdi aqui, né, gente? Na questão de viagem, quando você vai para algum lugar. Eu viajei, fui pra praia e eu fui nesse voo, eu fui com essas pessoas, eu fui com essa roupa e etc. O que você faz na segunda viagem? Putz, te chamaram de novo para ir pro mesmo lugar, pro Nordeste. Adoro. E aí você fala o quê? Nossa, a última vez eu levei roupa demais. A última vez eu não planejei os meus passeios. A última vez eu planejei tanto que não saiu conforme esperado. Porque os planos algumas vezes são ilusão, tá, gente? Nós precisamos traçar o nosso objetivo. Como você vai chegar lá? E os planos, gente, eu fico fazendo os parênteses aqui, tá bom? É porque eu preciso falar, porque senão meu raciocínio vai longe. Mas olha só, às vezes você faz planos que não te permitem se abrir a possibilidades. Você precisa saber onde você quer chegar.
E se precisar mudar o percurso, não fica sofrendo por isso. Não fica se apegando aos seus planos escritos. Você apega a isso, muda a rota, pula. Não do avião, né, gente? Mas olha, leva a sua bagagem. Mas não deixa que ela seja tão pesada a ponto de te paralisar. Se precisar soltar a bagagem, solta. Voltando na viagem. Se você tem a viagem, que você já foi, você convidaram de novo e você teve uma experiência que não foi bacana, e aí você pega e fala assim, eu não vou mais, porque foi horrível, foi péssimo esse lugar, e aí você se limita. Porque a outra pessoa não conhece, você sabe onde é. Você sabe onde é. Você sabe o que deu errado. E você sabe o que deu certo pra você. Porque tudo tem coisa boa, tá, gente? Tudo, tudo, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Se você pega e se apega só o que deu errado, você paralisa. E aí você perde a oportunidade de fazer novo, de novo. Acontece algumas vezes vou usar o exemplo de Recife, porque teve do Nordeste, porque eu fui já 2, 3 vezes para o mesmo lugar. E cada vez que eu fui, eu tive uma visão diferente. Eu fui para um lugar diferente. Eu estava com pessoas diferentes. E isso tem tudo a ver com recomeço. Porque eu fui de novo. Ah, mas que chato ir para o mesmo lugar. Eu também pensava assim. Só que algumas vezes a gente precisa de coragem para fazer de novo. Coragem para ver as outras coisas novas. Coragem para ver as mesmas coisas com um olhar diferente. Você tem essa coragem? Recomecei isso. Recomecei isso. Recomecei a olhar, talvez para a mesma coisa, para a mesma situação, para o mesmo relacionamento, de uma forma diferente. E ver que é possível. Quando a gente pega várias áreas da vida da gente, por que para muitos casais é muito difícil recomeçar um relacionamento, tá? Porque é mais fácil você falar assim, olha só, pensa comigo. Eu não tenho mais meu namorado, meu marido, né, minha esposa, meu cônjuge. Então assim, deixa pra lá e eu vou recomeçar. Como é difícil. Deixa pra lá. Por quê? Quem passou por divórcio sabe o que é isso. Você vai começar de novo. Você vai recomeçar. O que você vai recomeçar? A sua vida. Vai recomeçar a sua história. Você vai recomeçar as suas amizades. Você vai recomeçar um ciclo novo. Recomeçar um ciclo novo ficou estranho, né? Você vai começar um ciclo novo. Só que olha só o ciclo, tá aqui. E aí o que acontece? Você já teve um relacionamento. Você já tá trazendo a sua bagagem. Mas em geral, os relacionamentos eles não acabam por situações incríveis. Ah, nós estamos tão incríveis que agora vamos nos divorciar. Não, não. Acontece por situações que são maçantes, situações que não foram resolvidas, situações ruins. Geralmente o fim é por isso. O rompimento ele é por algo extremo, né? Algo triste. Quando nós vamos recomeçar, o que você traz do seu relacionamento? Tudo. O que você apega do último relacionamento? Só as coisas ruins. E aí fica mais difícil recomeçar. Fica mais difícil recomeçar porque tudo que você olha vai lembrar o ruim que a pessoa fez.
tudo, qualquer situaçãozinha que acontece, eu falo, eu sabia. Eu sabia que isso não ia dar certo, eu sabia que isso não ia ser bom, eu sabia, eu sabia, eu sabia. E aí o que você faz? A mala fica pesada demais. Você tá sozinha no aeroporto, mas a mala tá pesando. Tá pesando porque tá ruim. Tá pesando porque tá cheio de coisa ruim. Então você pega essas coisas e solta. Solta, solta. E o soltar, gente, não é esquecer. A gente não tem. Nós não temos um botãozinho lá de delete, entendeu? Então, assim, não tem como a gente esquecer. Não tem como. Mas é ressignificar, é recomeçar tudo isso. É trazer o que deu certo para poder colocar no lugar. Falar, putz, isso deu certo, eu posso fazer de novo. Isso não foi tão bacana. O que, que eu posso fazer diferente? Olha quanta vantagem você tem. Olha como você está à frente disso. Como você está se colocando numa situação nova, conhecida. Olha que louco. Conhecida, gente, porque assim, nós não somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. As situações não são todas iguais. Mas a sua história é sua história. E você pode trazer isso vendo o que é bom, vendo o que é ruim. E aí sim você se abre. Mas para isso, gente, lembra da bagagem que estava pesada? Tira um pouco do peso. Tira um pouco do peso. E ao invés de você ficar se apegando, isso foi ruim, isso deu errado, fala, nossa, isso não foi tão bacana. Como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? E é por isso que eu criei o Sócia de Mim Mesma. Porque só você pode fazer isso. Você tem ajuda de profissionais, você tem os áudios, você tem vídeos, você tem instrução, mas a decisão é toda sua. O caminho a percorrer ou repercorrer, já que estamos falando em recomeço, é só seu. É só seu. E aí, a partir disso, você tem esse recaminho, esse reencontro, e você é sócia de si mesmo, você pode ser sócio de quem você quiser. Você pode seguir a sua vida. Você pode, é, você pode viver, recomeçar. Você pode reexperimentar, reviver situações boas. E quando reviver situações ruins, você pode ressignificar. Putz, isso não deu certo, isso não foi bacana. Eu posso fazer de novo. Eu posso reconstruir. Eu posso recolocar. O que você precisa recomeçar hoje? Será que é retomar uma dieta? Quantas pessoas desistem e falam assim, eu já desisti, gente. Eu vou ficar aqui mesmo obesa, acima do peso, porque eu não aguento mais fazer dieta. Nenhuma dá certo. Olha só, nenhuma dá certo. Talvez uma não deu certo. E o que você pode fazer diferente? Quando você pensa o que eu posso fazer diferente, você recomeça mais leve. Quando você pensa, tudo isso é errado, tudo isso é ruim, fica mais pesado. Porque quando você vai recomeçar, você fala assim, não quero fazer isso, gente, é ruim demais. Agora, se você pensa, para recomeçar, o que eu posso fazer diferente? Ou o que eu posso fazer igual o que eu já fiz? Ou o que eu posso fazer mais do que eu já fiz? O que você pode fazer diferente hoje? Por onde você pode recomeçar? E nessas horas, sabe o que acontece? Começa a vir um monte de coisa na cabeça da gente, fala assim, eu sabia, tem fulano. Gente, nos Estados Unidos, os americanos, eles são tão incríveis que quando eles vão fazer alguma entrevista, eles, se a pessoa, por exemplo, já quebrou
3 empresas. Olha, já quebrei e eu fiz caca e não deu certo e foi ruim e não tá bacana. Quando isso acontece, sabe o que ele fala? É você que eu quero. Por que é você que eu quero? Porque você já sabe onde não errar. Faça dar certo agora. Recomece. Mas recomeça com aquilo tudo que você aprendeu. Recomece trazendo tudo aquilo que foi bom. Recomece transformando aquilo que não foi tão bom assim. Recomece. Profissionalmente é a mesma coisa. Quando você quer mudar de profissão, por que tem tanto medo de mudar de profissão? Porque eu vou ter que começar de novo. Ai, talvez eu tenha que começar como estagiária na área e eu já tô no nível, blá blá blá. Não é um estagiário qualquer. Ah, eu fiz direito e agora eu tô fazendo nutrição. Ah, você vai usar a sua experiência. Mas são assuntos totalmente diferentes. Mas a bagagem, sabe aquela mala que você tá carregando? Ela possui coisas preciosas. Preciosas. Seja sócia de si mesma. Olha pra você. Olha pro espelho. Gente, e recomeçar. Tem mais uma coisa que eu quero falar sobre recomeço. Quantas vezes a gente quer que outra pessoa conduza a gente? Ah, eu vou recomeçar. Você me ajuda a recomeçar? Olha pra você primeiro. Por mais que você tenha direcionamento de outra pessoa, olha pra você. Seja você a sua sócia. Seja você a sua sócia. Olha pro espelho e fala: ei, sócia, o que fizemos de bom? O que fizemos de não tão bom assim? O que nós vamos usar daquilo que fizemos? Sabe, tem algumas frasezinhas, gente, que parece até clichê, né? Assim, não importa o que a vida fez de você. O que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Porque nós criamos a vida. Nós vamos criando aos pouquinhos. Nós vamos criando, criando, criando. Ah, mas surgiu uma situação tal. Nós vamos criando. São todas as situações a gente que cria. E a gente também pode recriar aquilo. De uma outra forma. De uma forma com que deu certo, mas que a gente precisa ajustar para ser melhor. Mas a gente sempre pode recomeçar. Recomeça de onde você estiver. Se estiver doendo, olha para o que você pode fazer diferente do que essa dor está fazendo com você. Se tá bacana e você tá com uma vontade de mudar, de recomeçar, traz tudo que deu certo e pensa no que não deu tão certo assim, para que você não cometa os mesmos erros. Mas recomeça. Todos os dias é um recomeço. E às vezes a gente tem a impressão de que estamos seguindo fluxo, né? Tô seguindo só dia para os outros. Não. É o quê? Eu vou restartar o meu dia. Eu vou recomeçar. Eu vou colocar aquilo que eu não fiz, aquilo que eu já fiz. Então, o que eu não fiz eu preciso fazer hoje? O que eu fiz eu preciso continuar? O que eu planejei eu preciso executar? Coloque em ação. Então, não tenha medo de recomeçar. Recomece. Da onde você estiver. Se precisar, dá um passinho para trás. Você tá aqui. Se precisar, dá um passinho para trás. E olhar tudo aquilo de cima, faça. Se você tá aqui e só tá precisando de um empurrãozinho, vai. Parou, recomeça a andar. Recomeça a sorrir.
Quantas vezes você fala assim, ah, eu não lembro mais como sorrir, porque é tanta coisa ruim que acontece comigo? Como pode melhorar? O que eu posso fazer a partir do que não foi tão bom para mim? E o que eu posso melhorar com o que eu tenho hoje? A vida é um recomeço. Nós vivemos em recomeço. Gente, é tanta coisa que dá para falar sobre recomeço. E eu tava com um desejo tão grande no meu coração de falar isso. Eu espero que faça sentido para você. Eu espero, assim, de todo o meu coração, que você recomece. Recomeça. Sem medo. Ou melhor, sem medo não. Recomeça. Com coragem. Você pode. Você deve. E você consegue. E eu falo isso com tanta certeza que acho que eu tenho mais certeza do que você. De que você pode recomeçar. Todos os dias. Em todas as áreas. Que você desejar. Que você colocar a mão. Seja feliz. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fica aqui no canal. Compartilha com quem você achar que faz sentido. Compartilha com quem você achar que precisa recomeçar. Veja de novo. Reflete sobre a sua vida. Escreve sobre a sua vida. E conta comigo. Sempre. Um beijo. Até a próxima.